Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, estávamos no exercício 3, né? Já tinha feito uma parte da resolução. Aí eu filmei o término da questão 3, da 4, da 5, da 6. E o vídeo ficou corrompido, estou tendo que filmar de novo. Então estou começando a 3 de novo do zero, gente. Picotou lá o vídeo, aí agora filmei, corrompeu o vídeo de novo e agora estou tendo que filmar de novo, mas vamos lá. Então, questão 3. Qual deverá ser o pH de uma solução de ácido fluorídrico com concentração de 0,025 mols por litro e grau de ionização de 10%, certo? Então tá lá o ácido fluorídrico, a reação, né? Você tem aqui a reação, concentração de H+, concentração de OH-, pH, pOH e caráter. Muito bem. Vamos lá, vamos colocar aqui a reação de ionização do ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico, quando eu jogo ele em água, olha lá, ele forma H+ e F-, tá? Então vamos lá. Então qual que deve ser o pH? A perguntinha é esse aqui, ó, ele quer esse quadradinho, certo? De uma solução de ácido fluorídrico com concentração 0,025 molar. Então a concentração aqui, ó, 0,025 mols por litro. Eu acho que eu já falei lá no vídeo anterior, né? Esse aqui é o primeiro exercício onde a gente está trabalhando com uma concentração diferente de 0,01, né? Diferente de 1 no número, né? Agora a concentração está trabalhando com 0,025, ó. Tem dois números aqui que são diferentes de 1. Tudo bem? É tudo igual, mas é um pouquinho diferente o cálculo, tá? Então vamos lá. Como é que fica então? O que ele diz pra gente? Ele diz que a concentração do ácido é essa, mas o grau de ionização é de 10%. Ou seja, apenas 10% do todo é que vai sofrer o processo de ionização. Dá para fazer de cabeça isso. 10% é o mesmo que 1/10. Então, a concentração que vai ser gerada de ácido de H+, aliás, vai ser 1/10 do valor inicial. 1/10 do valor inicial é pegar o valor inicial e dividir por 10. Então, 0,0025 mols por litro. Certo? E eu vou formar 0,0025 mols por litro de F-. Tudo bem? Ó, tenho a concentração de H+. Beleza? Eu posso fazer por regra de 3 também, ó. 0,025 corresponde a 100%. 10%, que é o quanto que ioniza, corresponde a X. X é igual a 0,0025 mols por litro de H+. Muito bem, o que é que eu faço com isso? Eu injeto isso aqui na fórmula de pH. Ó, o pH não é o menos log da concentração de H+? Então, pH é igual a menos log de 0,0025, né? Qual que é o segredo que o tio falou, né? Converte esse valor em potência de 10 para ficar visual. Então vai ficar assim, ó, pH é igual a menos log de 2,5 vezes 10 elevado a menos 3, né? Ó, 1, 2, 3, isso mesmo. Então, ó, a gente está convertendo esse valor aqui. Olha lá. Ó, perceba que é diferente, mas é praticamente igual ao que a gente tinha visto. Só tem um detalhezinho a mais aqui. Por enquanto, até agora, a gente trabalhou com
menos log aplicado à base, à potência direto, né? Ali, ó, 10 elevado a menos 3, ou menos log de 10 elevado a menos 5. Então, o menos corta o menos, o log corta o 10, sobra o 3. O menos corta o menos, o log corta o 10, sobra o 5. Agora, eu estou aplicando menos log na base 10 e no número que sobrou aqui do lado, né? Então, é tudo igual, mas é um pouquinho diferente. Então, eu vou ter que aplicar a propriedade dos logaritmos aqui, né? Então, vamos aplicar. Ah lá, pH é igual. Eu vou aplicar o menos log numa multiplicação, né? E aí eu vou ter, segundo a propriedade, eu vou ter uma soma entre esse valor, o menos log disso e o menos log disso. Então, vai ficar menos log de 2,5 mais menos log de 10 elevado a menos 3, né? Então, o menos log é aplicado nos dois valores, tá? Ó, o tio tá te ensinando a fazer na raça, sem calculadora. Tudo bem? Se você, isso daqui é para concurso. Para prova do tio, que você pode usar calculadora, você digita lá, tá? pH igual menos log de 2,5. O exercício, o enunciado me deu condição para resolver isso, né? Ele me deu a dica, ele falou, olha, dados, o log de 2,5 é 0,40. Se o log de 2,5 é 0,40, o menos log de 2,5 é menos 0,40. Mas, aqui sim, ó, dá para aplicar aquele corta-corta do tio, ó. Esse menos corta esse menos, esse log corta esse 10, sobra 3. Então, fica assim, ó, 3. Então, qual que é o pH? É o saldo desse valor aqui, ó, menos 0,40 mais 3 vai dar 2,6. Ah lá, que lindo, pro. Então, 2,6 é o pH, ó. Vamos preencher a tabelinha, ó. 2,6 é o pH. Portanto, qual que é o pOH? O pOH, lembra que a soma sempre dá 14, né? Então, 2,6 mais 11,4, né? 11,4 é o pOH. Qual que é a concentração de H+? É essa daqui, né? Ó, 2,5 vezes 10 elevado a menos 3. Mas pode ser isso aqui também, né? Ó, 10 elevado a menos 2,6. Correto? Ó, se você fizer 10 elevado a menos 2,6 na sua calculadora, vai dar exatamente 2,5 vezes 10 elevado a menos 3. Tá? Qual que é o pOH? Quer dizer, a concentração de OH- é 10 elevado a menos 11,4. Qual que é o caráter? Ácido. Babinha? Tranquilo, né? Beleza? Vamos lá, vamos fazer o próximo? Vamos lá para a questão 4, então. Questão 4. Ó, até agora a gente fez com ácido forte, ácido fraco, vimos como é que faz com ácido fraco, ácido moderado, né? Com números, usando número simples, depois agora um número com um pouquinho mais de complexidade. Agora vamos fazer com uma base. É tudo igual, mas é um pouquinho diferente. Então vamos lá. Qual deverá ser o pH de uma solução de hidróxido de amônio com concentração 0,1 molar e grau de ionização de 1,5%? Dados. Log, aqui tá faltando o número, hein? Log de alguma coisa é igual a 0,18. Bom, daqui a pouco a gente vai descobrir que log que é, tá? Log do que é 0,18. Tudo bem? Vamos para a folhinha fazer então? Vamos lá. Vem com o tio que você passa de ano. Ah lá. Opa! Nossa senhora, o negócio aqui já tá difícil de filmar essa aula, hein, gente? Putz grilo. Essa aula não tá querendo sair. Não sei porquê. Olha só isso. Vamos lá.
filmando ela pela terceira vez, gente. O que que acontece? Tá zicado aqui o negócio, hein? Nossa. Vai dar certo. Eu vou fazer ela na marra. Vai ter que sair. Vamos lá. 4. Qual deverá ser o pH de uma solução de NH4OH? Então, olha lá. Ó. Reação. Olha lá. Concentração de H+. Concentração de OH-. pH. pOH. Caráter. Olha lá. Então vamos lá, vamos equacionar. Nós temos aqui, ó, NH4OH, que eu estou jogando em água. Fizemos uma solução aquosa. Certo? A concentração é 0,1. 0,1 molar. Certo? Mols por litro de NH4OH. Essa é a concentração inicial. Aí ele diz pra gente que o grau de ionização é de 1,5%. Ou seja, 1,5% disso vai se quebrar e formando NH4 mais e OH menos. Então, olha só, gente. Vamos fazer o cálculo aqui. Então, quanto que é 1,5% de 0,1? Então, 0,1 corresponde a 100% da concentração do meu hidróxido de amônio. 1,5% corresponde a X. X é igual a... Vamos fazer o cálculo aqui, que eu estou desarmado. 1,5 vezes 0,1 dividido por 100. 1,5 vezes 10 elevado a menos 3. Tá? Essa daqui é a concentração em mols por litro de hidróxido de amônio que efetivamente vai se romper. Vai se dissociar, formando íons NH4+, e íons hidroxila. E o restante, professor? O restante fica em estado molecular. Então, vamos colocar o quanto que ioniza aqui, ó. Formou 1,5 vezes 10 elevado a menos 3 e formou 1,5 vezes 10 elevado a menos 3. Ó, isso aqui não me interessa para o pH, ó. Isso aqui me interessa. Certo? Olha lá, ó. Então, ó, perceba que eu não posso aplicar o menos log nisso aqui e achar o pH. Porque pH é menos log da concentração de H+. Ó a pegadinha do malandro. Tá? Então, ó, e para fazer aqui o meu exercício, eu preciso achar o pOH primeiro. O pOH é o menos log da concentração de OH-. Eu estou jogando uma base que está aumentando a hidroxila, a quantidade de hidroxila da minha solução, né? E aí você tem aquele equilíbrio assim, né? A concentração de H+ vezes a concentração de hidroxila dá sempre 10 elevado a menos 14. Eu estou aumentando a concentração de hidroxila, né? Está caindo a concentração de H+. De modo que essa multiplicação dê sempre 10 elevado a menos 14, gente. Tudo bem? Então, eu vou ter que usar essa relaçãozinha aqui, ó. pOH é igual a menos log de 1,5 vezes 10 elevado a menos 3. Propriedade dos logaritmos. Vou continuar aqui embaixo. pOH é igual a menos log de 1,5 mais menos log de 10 elevado a menos 3. Olha lá. Então, pOH é igual. Aqui é menos log de 1,5, é o dado que ele deu lá, né? O dado que ele deu lá é log de 1,5 dá 0,18. Então, menos log de 1,5 dá menos 0,18. Vamos conferir aqui, para ver se é isso mesmo? Log de 1,5. É isso mesmo, dá 0,18. Dá 0,176. Tá? Aproximadamente 0,18. Então, menos 0,18 mais
Aqui dá para fazer aquele esqueminha, né? Menos corta o menos, o log corta o 10, sobra o 3. 3. Então, POH dá quanto, gente? 3 menos 0,18 é o saldo disso, né? 3 menos 0,18, 2,82. Ó, então perceba que quando eu dissolvo uma base, eu aumento a concentração de hidroxila, né? E aí eu tenho o excesso de hidroxilas que me permite calcular o POH e não o pH. Então tem que ir pela via do POH primeiro para depois alimentar a tabelinha e achar o pH. Então POH é 2,82, tá? Muito bem. Se o pH é 2,82, o pH é o valor. Eu tiro isso aqui de 14, eu acho o valor, né? Então, tirando de 14, dá 11,18. E aí eu acho as concentrações de H+, e de OH-. A concentração de H+ é 10 elevado a menos 11,18. A concentração de OH- é 10 elevado a menos 2,82. Ah, professor, nós vimos que a concentração de OH- é 1,5 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro. Então, essa daqui é uma outra forma de representar. Isso aqui e isso aqui, ó, é a mesma coisa, tá? Enfia isso aqui na calculadora, ó, e aperta o igual, você vai ver que dá esse valor aqui, tá? É a mesma coisa, é uma forma diferente de representar. Beleza, gente? O caráter aqui é básico, né? Acima de 7 é básico. O pH acima de 7 é básico. Tá bom? Babinha? Muito bem. Gente, eu tô filmando esse vídeo pela terceira vez. Pelo amor de Deus, tá dando tudo errado aqui hoje, viu? Eu já nem sei mais o que eu falei nesse vídeo, né? Perdi o time do negócio. Vamos lá, vamos fazer o negócio acontecer. Tá dando tudo errado, mas vai dar tudo certo no final. 5. Vamos fazer o exercício 5, gente, vai ficar para casa, tá? Então, ó, um suco de limão apresenta a concentração de H+ na ordem de 10 elevado a menos 3 mols por litro. Qual deverá ser o pH desse suco? Ele deu o dado ali, ó, que o log de 5 é 0,7. Tá? Então, esse aqui dá para você fazer em casa. Deixa eu ver se eu tenho a resposta dele. Tenho sim. Vamos ver aqui. O exercício 5 do suco de limão, ele está pedindo o pH, né? Vamos lá. pH. Ah lá, suquinho de limão. O pH dele deu 2,3, tá? Esse aí fica para casa. Tá bom? Muito bem. Então, vamos lá para o exercício 6. Aqui vai complicar um pouquinho mais, ó. Porque esse é um típico exercício de diluição. Ó, vem com o tio. Adiciona-se água destilada a 5 ml de uma solução de HCl com pH 1,7 até o volume de 500 ml. Qual é o novo pH? Gente, então, vamos para a folhinha para a gente fazer esse 6. Olha o que ele está dizendo para a gente no exercício 6. Olha lá. Exercício 6. Olha lá, ele tá... Vamos equacionar aqui, ó. Vamos pegar um becker bem grandão. Ó, coloquei lá no fundo do becker 5 ml de uma solução de HCl com pH igual a 1,7. Tá ok? Muito bem. Aí ele tá falando o seguinte, ó. Ele tá falando que veio aqui e colocou 495 ml de água. Ou seja, ele está fazendo uma diluição. Professor, mas ele não falou 495. Pois é, ele falou que diluiu até o volume de 500. Já tinha 5, botou 495 para chegar no 500, né? Então ele avolumou até 500. Você concorda comigo que aqui, ó, quando eu tinha a solução sem jogar água, eu tinha
a solução bem concentrada. A concentração de íons H+ era alta, portanto o pH era bem baixo, né? Aí o que acontece, gente? Quando eu jogo água, essa concentração diminuiu, né? Então, aqui ó, eu tenho uma nova concentração de H+, portanto um novo pH, ok? Então é isso que a gente vai ter que fazer agora. Então eu tenho o típico problema de diluição. Problemas de diluição, como é que eu resolvo, gente? Eu uso o algoritmo concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes a volume final. Tá bom? Se der tempo no vídeo, depois eu deduzo essa formuleta com vocês. Vem lá do ensino médio. Então, como é que eu faço, gente? Ó, vamos equacionar o problema em verde com a solução concentrada e depois o probleminha em rosa com a solução diluída, ó. Tabelinha do tio. Reação. Ah lá, ó, concentração de H+, concentração de OH-, pH, pOH, caráter. Ah lá, só que aqui agora eu vou fazer duas linhas, gente. Por quê? Eu vou preencher a primeira linha com a substância concentrada e depois com a solução diluída. Muito bem, eu tenho uma solução de HCl em água, não é isso? Formando H+ e Cl-. Não é, gente? Então eu tenho, ó, o que ele está me dando? Ele está me dando o pH dela, 1,7. Se eu tenho pH, eu tenho tudo, ó. Ó, quanto que é o pOH? É isso de 14, né? Subtraído de 14. Então dá 12,3 o pOH. Né? Quanto que é a concentração de H+? É 10 elevado a menos 1,7. Quanto que é a concentração de OH-? É 10 elevado a menos 12,3. Tá? Então, né, ó, qual que é a concentração inicial de íons H+? 10 elevado a menos 1,7. Olha lá, concentração inicial, olha lá, ó, esse CI. 10 elevado a menos 1,7 mols por litro. Certo? Eu tenho isso daqui, ó, multiplicado vezes o volume inicial. Qual que é o volume inicial? 5 ml. É igual, concentração final. Qual que é a concentração final de íons H+? Não sei, é o que eu quero descobrir. Qual que é o volume final? Eu avolumei para 500 ml. Muito bem. Quando eu faço essa continha, gente, ó, 10 elevado a menos 1,7 vezes 5 dividido por 500. Então, a concentração final deu 2 vezes 10 elevado a menos 4 mols por litro de H+, de íons H+. Ó, então, agora eu vou de rosa, ó. Depois que eu fiz a diluição, pessoal, olha que bacana esse exercício. Depois que eu fiz a diluição, a minha concentração de H+ diminuiu, né? Foi para quanto? Foi para 2 vezes 10 elevado a menos 4. Certo? Muito bem. Eu tenho essa concentração. Então, o pH eu consigo calcular, né? Quanto que é o pH? É o menos log de 2 vezes 10 elevado a menos 4. Eu já vou fazer direto na calculadora, que eu tô com um pouco de pressa para não... porque eu preciso resolver e terminar esse vídeo, porque já é a terceira vez. Então, menos log de 2 vezes... Não. Opa, menos log de 0,000342. Isso. pH é igual a 3,7. Olha lá, então o novo pH é 3,7. Ok? Ó, você podia ter feito com propriedade dos logaritmos. Menos log de 2
mais menos log de 10 elevado a menos 4, corta, vai na raça, papapá, acho 3,7. Ok? Aqui então, quanto que é esse valor aqui? É 10,3 o POH, porque esse mais esse dá sempre 14. E esse valor aqui é 10 elevado a menos 10,3. Aqui você pode escrever de uma outra maneira, né? Como sendo 10 elevado a menos 3,7. Também dá. Você coloca isso na calculadora, ele te dá esse valor aqui, ó. E o caráter continua sendo ácido. Era ácido antes. Claro, né? Eu só fiz uma diluição do ácido. Ele só ficou menos ácido. Tá claro, gente? Muito bem. Aí, gente, olha só. Uma coisa muito curiosa aparece e que corrobora com tudo aquilo que a gente já falou, né? Olha só que legal. Já dava para ter feito esse exercício de cabeça. Nós fizemos todo um auê para chegar nessa resposta, mas dava para ter feito de cabeça. Olha só. Ó, o volume inicial não era 5 ml, eu não avolumei para 500 ml, né? Então, olha só, eu fiz uma diluição 1 para 100. O volume final é 100 vezes maior do que o volume inicial, então fiz uma diluição em 100 vezes. A minha concentração inicial era 100 vezes maior do que a minha concentração final. A minha concentração final ficou 100 vezes menor. Se ficou 100 vezes menor, lembra que a escala do pH é uma escala logarítmica. Cada casinha que anda aumenta em 10 vezes. Olha, a casinha andou do 1,7 para o 3,7. Ela andou exatamente 2 casinhas. Ó. Ela pulou do 1,7 para o 2,7 e depois para o 3,7. Corroborando com a situação. Dava para ter feito de cabeça, gente. Né? Eu fiz uma diluição 1 para 100, né? De 5 para 500 é 1 para 100. Então, se diminuiu a concentração em 100 vezes, eu vou andar 2 casinhas na escala do pH. Então, de 1,7, mas perceba que vai do 1 para o 3,7. Porque não pode ir em direção ao zero, porque em direção ao zero é mais ácido. A concentração é maior. Cuidado com isso, gente. Tudo bem? Tá claro? Todo mundo entendeu? Então, olha só. Terminamos aqui esse vídeo e eu vou aproveitar esse finalzinho só para deduzir rapidamente a fórmula do CV igual a CV. Por que ela é válida? Toda vez que você cai num problema de diluição, falou assim, eu tenho uma solução de um sal, aí eu joguei um pouquinho de água, né? Se eu joguei um pouquinho de água, quer dizer que eu fiz diluição. Então, eu em algum momento vou precisar dessa fórmula de concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final. Professor, por que isso é válido? Vamos puxar uma folhinha aqui, ó, só para você ver, deduzir rapidinho a fórmula. Essa fórmula é lá do ensino médio, você já deve ter visto lá em concentração de soluções. Mas se não viu, o tio fala de novo. Então, sei lá, ó, eu tenho uma solução... Olha lá, ó, 10 mols por litro de uma substância X, tá? Muito bem. Aí, olha só, eu coloquei aqui, ó, 10 mols por litro e eu tenho 1 litro, tá? 1 litro para facilitar. Vamos usar números bem bonitões assim para você entender. Eu tenho 1 litro em verde de uma solução 10 mols por litro da substância X. Aí eu joguei mais 1 litro de água. Certo? Então eu avolumei para 2 litros. Eu fiz uma diluição 1 para 2, né? Eu diminuí a concentração pela metade, ó. Dá para fazer de cabeça isso. Mas o fato é, olha só, perceba. Você concorda comigo que o soluto X, o número de mols dele não muda? Ó, eu tinha 10 mols inicialmente, 10 mols contidos em 1 litro, né? Quando eu jogo água, o X ele não salta para fora, ele não vai embora do becker, ele continua lá. Então, olha só, o número de mols inicial é igual ao número de mols final do meu soluto X. Você concorda comigo? Não muda, o que muda é o volume.
né? E, portanto, a concentração, né? Mas o número de mols continua o mesmo. E aí você aprendeu lá no ensino médio que a concentração molar é igual ao número de mols dividido pelo volume, não aprendeu? Se eu passar esse volume para cá, vai ficar assim, ó, número de mols é igual a molaridade vezes o volume, correto? Tranquilo? Então, olha só, se essa fórmula é válida, eu posso substituir aqui, ó, no lugar do número de mols inicial, eu posso colocar MI vezes VI. Ó, MI, molaridade inicial vezes volume inicial, é igual a molaridade final vezes volume final. Porque o número de mols não muda, ele continua igual. Aqui, ó. Concentração vezes volume inicial é igual a concentração vezes volume final. Dá para deduzir essas coisas, né? Por meio do raciocínio. Tudo bem, gente? Bom, eu vou parando o vídeo por aqui, né? Na questão 6. E no próximo vídeo partimos então a partir da questão 7. Ok? Beijo, beijo e até a próxima.